Moi, Tervetuloa. hoje a gente vai falar sobre como é que a Finlândia tem reagido às ameaças do Trump de dominar a Groenlândia. A Finlândia, assim como outros países daqui da Europa, enviaram oficiais para a Groenlândia. E a Finlândia enviou um número, nossa, absurdo, assim, para botar medo em qualquer um. Ela mandou 2 oficiais para a Groenlândia. A Holanda mandou uma. Acho que mandaram 2 também. Mas é para botar medo em qualquer um, nossa senhora. E aí você tem que entender o contexto. Por que a Finlândia mandaria só dois soldados? É que a Finlândia recentemente entrou no OTAN e a Finlândia tem fama de ser o aluno primus, eu não sei se esse termo tem em português, mas o melhor aluno da escola. Na União Europeia, por exemplo, a Finlândia assina quase todas as leis e não questiona se elas são boas ou não para a Finlândia. E também segue todas as diretrizes da ONU e por assim vai. Então, o governo da Finlândia tem um incentivo dessa tradição de também ser o exemplar membro do OTAN. Então fica difícil para o governo da Finlândia desafiar os Estados Unidos quando está ameaçando a Groenlândia e ao mesmo tempo ser o melhor membro do OTAN. Porque como é que tu vai fazer ser o melhor membro do OTAN quando o outro membro do OTAN, mais importante que é os Estados Unidos, está sendo um idiota? Então a Finlândia vai fazer um compromisso e manda 2 soldados pra, tentar não irritar os Estados Unidos demais. E mesmo assim falar, olha, não é legal que você ataque outro país do OTAN, a gente não gosta disso. Não, mas é comum da Finlândia, quando alguma coisa vai dar merda, eles fazem o que tem que fazer, mas faz, assim, meio nas coxas, por exemplo, quando... Não, eu lembro quando falaram que iam mandar 1 milhão para Israel, que é tipo meio que nada. Tudo bem, seria melhor que não mandasse nada, sabe? Mas aí, pra falar que eu tô ajudando, toma esse troquinho aqui, sabe? Essa aqui é a notícia do canal do Yle, né, o canal do governo daqui. É descrito: o Ministério da Defesa, Antti Häkkänen, que é do partido de direita Kokoomus, afirma que a Finlândia enviará 2 oficiais de ligação à Groenlândia para investigar as condições do exército. Então, olha só, nem é para lutar na Groenlândia, é só para investigar. Que já tinham feito piada que quando o Trump começou a ameaçar a Venezuela, a Groenlândia e o Canadá, a Finlândia mandava umas cartas falando que eles estão monitorando a situação com muita preocupação. E virou. E depois, quando o Maduro foi raptado, também mandou assim: olha, a gente é a favor de a soberania do Estado e a gente está monitorando a situação com muita preocupação. Aí a frase. É o pensamento e orações deles, né? Thoughts and Prayers. Aí começou a ficar a piada essa frase, monitorando a situação com muita preocupação, e parece que é isso que esses 2 oficiais vão fazer também. Eles vão monitorar com muita preocupação quando os Estados Unidos atacam a Groenlândia. Aí o Häkkänen, que é fã dos Estados Unidos, assim tem que lembrar desse contexto, porque todo mundo da direita aqui na Finlândia é fã dos Estados Unidos, que nem no Brasil. Aí ele fala: a Finlândia tem experiência com operações na região do Ártico, mas a Groenlândia é um território novo. Por isso, 2 oficiais de ligação irão primeiro para lá para descobrir o que existe, quais são as condições e como a logística e todas as operações podem ser organizadas, diz Häkkänen. Que é meio que mentira, assim, porque a Finlândia é um país ártico também. Tipo, no Groenlândia não vai mudar muito, mas eu acho incrível que vou mandar 2 caras para, abrir os armários e olhar se tá comida lá, tá água corrente. Vai ver que tem neve que nem aqui, e é isso aí. E aí torcer que o Trump mude de ideia para não precisar mandar tropas de verdade. Aí, segundo Häkkänen, o exército não tem como objetivo enviar uma mensagem especificamente dos Estados Unidos. Olha só. É tipo, só uma coincidência, tá mandando 2 soldados nesse momento junto com um monte de outros países. Mas sim um público mais amplo. Esse exército em si não envia nenhuma mensagem dentro da aliança, mas sim uma mensagem fora da aliança, de que toda aliança leva a sério o fortalecimento da defesa do Ártico. Aí o que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer assim: olha, a gente não tá aqui para contra os Estados Unidos, a gente tá querendo dizer que a gente leva muito a sério o OTAN e que a gente tá pronto para defender a Groenlândia da Rússia e da China. Querendo dizer assim que a gente não tá indo aqui reagindo aos Estados Unidos sendo um idiota. A gente está aqui porque o Trump fala que o OTAN é fraco e por isso que ele quer dominar a Groenlândia. A gente está querendo dizer que o OTAN é forte. Porque o argumento do Trump para dominar a Groenlândia é que a Rússia e a China podem tomar ela. Que é assim, mesmo que quisessem tomar, tem outros jeitos de proteger um país como a Groenlândia do que dominar ele e transformar numa colônia dos Estados Unidos. Com esse argumento, a Finlândia também podia virar um estado dos Estados Unidos e a gente não precisava se preocupar mais com defesa. Eu vou falar uma coisa que me irrita muito, que como eu já falei milhares de vezes, tudo que acontece nesse caralho desse continente, eles dão uma maneira de botar a culpa na Rússia ou na China. Então, assim, Estados Unidos já falou com todas as letras, já pintou a porcaria do mapa com a bandeira deles e fala, não, mas a gente tá indo lá porque vai que a Rússia, vai que a China, que tá tipo foda-se pra Groenlândia. E não é a primeira vez isso também. Porque quando teve... A gente não falou, por exemplo, sobre a Venezuela, porque, né, porque a gente tava viajando, mas assim...
Quando teve o sequestro ao Maduro, tinha gente falando assim, não, mas isso vai fortalecer a Rússia e o discurso. Cara, para de pensar em russo um segundo. Eu falei, não, porque com certeza foi o Putin que negociou alguma coisa pro Trump fazer isso. É muita negação. E sim, eu vou ficar irritada nesse vídeo, porque não tem como, né? Bom, gente, não tem como, né? A gente muito provavelmente vai agora assistir esse divórcio da Europa com os Estados Unidos. É um divórcio aí litigioso. Há pelo menos uns 50 anos para mais que estão juntos. E o pessoal ainda não percebe da ameaça que é os Estados Unidos. E fica, nossa, mas o que a gente vai fazer? Fica nisso, o que o Sam falou, da preocupação, que tá acompanhando com preocupação, sabe? E uma coisa que me irrita bastante, assim, que é... A gente no Brasil, a gente não tem essa coisa de acreditar em leis internacionais, porque a gente sabe que essas leis não estão ao nosso favor, né? Então, quando o Trump, não só o Trump, mas todos dos Estados Unidos, né? Todos os líderes dos Estados Unidos pinta e borda pra cima e pra baixo, bombardeia quem bem entende, sequestra quem bem entende, fala que vai atacar não sei onde, a gente sabe que isso é verdade. Enquanto os outros ficam, mas ele não pode fazer isso. Não, mas é ilegal. Não, mas ele não pode. E aí, enquanto fala do não pode, cara, o cara taca a bota aqui no teu pescoço e ainda fala, não, mas eu tenho um papel aqui de lei internacional que diz o contrário. Eu não sei o que falta pra esse pessoal acordar. Que aí o hacker sugere que a Dinamarca podia ter lidado um pouco melhor com a defesa da Groenlândia. Então, tipo, bem lógica de batedor de mulher, assim, que sua culpa A Dinamarca que... mereceu, A Dinamarca já realizou exercícios e demonstrações de prontidão no ano passado. Portanto, houve um aumento evidente de equipamentos e exercícios, porque certas coisas estavam sendo organizadas de forma inadequada, diz Häkkinen. E aí ele não fala o que foi inadequada, mas tipo, meio que tentando justificar os Estados Unidos. Sempre fazem isso. É outra coisa também. Foi assim com a Venezuela e vai ser assim com todos os outros países com que os Estados Unidos fizer isso, que falar, mas tá errado, mas veja bem, sabe? Mas esse aí é um fã do Trump. Mas a direita em geral, eu tenho visto no X, tem sido contra o Trump e achando que o Trump é maluco. Porque ele tá, tipo, atacando o próprio OTAN, que ele é membro. Tipo, a ideia do OTAN é ser um exército forte contra a Rússia. E se o Trump atacar a própria OTAN, o propósito dele desaparece. Finlândia tá percebendo que não tem como pedir reembolso da OTAN depois de 30 dias. Já faz o quê? Um ano? Acho que faz 2 anos só que a Finlândia entrou pro OTAN e já tá arrependido. E assim... Aí essa hora é muito bom falar, eu avisei, gente, desculpa, mas toda vez que der merda em alguma coisa da OTAN, eu posso estar me fudendo, eu posso estar no abrigo antibomba, sabe que eu vou estar rindo e falando, eu avisei. Entre os países nórdicos, a Suécia e a Noruega também decidiram enviar pessoal militar para a Groenlândia, de acordo com o site de notícias VG e a emissora pública da sueca SVT. Segundo informações do jornal alemão Bild, a Alemanha também está enviando soldados da Marinha e da Força Aérea para a Groenlândia. Olha só, a Alemanha já está mandando tropas de verdade. Segundo o Ministério do Governo da Groenlândia e o Ministério da Defesa da Dinamarca, decidiram dar continuidade aos exercícios militares conjuntos das Forças Armadas dinamarquesas da Groenlândia com os aliados do OTAN. O Ministério da Defesa finlandês afirma que o fortalecimento de segurança da região no Ártico existe investimentos e crescentes de aliança. E aí aqui, de novo, o jornal está tipo, meio que ofuscando a verdade, que tipicamente quando um país faz exercício militar, ele tá dando justo um sinal, assim, de que a gente tá pronto para atacar e defender. E, por exemplo, aqui na Finlândia você entra em pânico toda vez que a Rússia faz um exercício militar perto da fronteira, porque pode ser um treinamento para atacar a Finlândia. Por exemplo, no começo da guerra da Ucrânia, antes da Rússia invadir, ele estava fazendo esses exercícios militares na Ucrânia. Então, esses países europeus que estão fazendo exercícios militares na Groenlândia, eles estão fazendo a mesma coisa que a Rússia faz com a Finlândia, só que eles estão fazendo para os Estados Unidos. Tipo, mostrando para os Estados Unidos, olha, a gente está fazendo exercício aqui, então se você tentar vir atacar, a gente vai mostrar que a gente consegue defender essa ilha de vocês. Não é uma mensagem para a Rússia, porque a Rússia não está nem aí nesse momento. A Rússia tem projetos de dominar o Ártico, mas isso aí ainda não é possível porque a porra do gelo ainda não derreteu. Isso é um problema do futuro. Daqui a pouco já vai ter notícia falando que a Rússia tá lá com o maçarico, porra. Que é tudo culpa deles? Ai. Aí Charles Salonius Pasternak, pesquisador em política externa e de segurança e o CEO do Nordic West Office, discorda do ministro em relação à chegada de soldados estrangeiros na Groenlândia. Salonius Pasternak afirma que, em entrevista à Yulia, que oficial e formalmente a cooperação em condições árticas é de fato praticada na Groenlândia. Querendo dizer justo que o cara tá falando merda, que a Groenlândia é um país que tem defesa boa, que não é assim, tá abandonado pela Dinamarca. Segundo a pesquisadora, a intensificação dos exercícios militares também é uma mensagem, como eu falei.
Claro, isso também é uma mensagem clara para os Estados Unidos. É a Casa Branca, que agora há mais soldados dinamarqueses e mais recursos de defesa aqui, assim como em outros países que enviarão soldados para lá. Soldados cuja tarefa é preparar a chegada de tropas adicionais, sejam elas terrestres ou reais. Quero dizer que o pau vai comer se os Estados Unidos tentarem invadir esse país. Aí, os Estados Unidos reagiu ao Finlândia mandar 2 soldados com tarifas, significando que os Estados Unidos interpreta a mensagem da Finlândia, como exatamente como a gente tinha falado anteriormente, como justo querendo dizer, não tente invadir a Groenlândia que a gente vai defender. Não como, a gente é amiguinho aqui, a gente está mostrando que a gente consegue defender a Groenlândia da Não Rússia. precisa vir aqui não, não, é. Então, mesmo que o governo da Finlândia tentou mentir para os Estados Unidos, não funcionou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou assim, não, agora você vai ganhar 10% de tarifa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Finlândia e outros 7 países em tarifas de importação em uma mensagem que publicou no serviço social Truth, que é o serviço social de extrema-direita que ele criou para ele mesmo. Trump afirmou que imporá tarifa aos países que, caso os Estados Unidos sejam impedidos de comprar a Groenlândia. Tipo, ele tá falando comprar. Tipo, como se tivesse à venda. Não está à venda. A Dinamarca falou que não está à venda. A Groenlândia falou que não está à venda. A União Europeia Ninguém tá falou. querendo comprar também além dele, porque, né? Pra mim é uma briga tão inútil quanto a das Malvinas, né? Mas, enfim. É o meme lá do cara da bicicleta. Tipo, o Ocidente criou um problema pra si mesmo resolver. Traduzimos a ameaça do Trump no aumento de tarifa palavra por palavra. Aí agora vocês vão ver a loucura do Trump. Há anos que apoiamos Dinamarca e todos os países da União Europeia, bem como outros países, sem lhe cobrar direitos aduaneiros nem qualquer outra compensação. Agora, após séculos, chega a hora da Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo. A China e a Rússia querem a Groenlândia. A Dinamarca não pode fazer nada a respeito. Como se não tivesse soldados lá, né? Atualmente, eles têm 2 treinos puxando cães para protegê-los. Um dos quais foi adicionado recentemente. Tipo, querendo dizer que Groenlândia, a única defesa era tipo um cachorro de trenó. E é mentira. Somente os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald J. Trump, pode participar desse ele jogo. fala em terceira pessoa? Aham. Participar desse jogo. Com muito sucesso, ninguém tocará nessa terra sagrada, especialmente quando a segurança nacional dos Estados Unidos e do mundo inteiro está em jogo. De novo, eles colocam lá como se eles fossem o topo do mundo, assim. Tô atacando, mas é pra proteger da Rússia e da China. Esses Incrivelmente, imperialistas malditos da Rússia e da China. Vai falar isso também. incrivelmente, esse é o mesmo argumento que a Rússia faz para atacar a Ucrânia. Eles falam que a Ucrânia não existe e que é tipo uma região rebelde que foi dominada por nazistas e eles estão lá indo libertar. Essa é a história oficial deles. Não tem nada a ver com OTAN. Essa aí é uma desculpa que eles criaram pro pessoal do Ocidente tentar apoiar eles. Mas dentro do país eles falam que a Ucrânia nem existe como país. Aí eu continuando aqui com o Trump. Além disso, cidadãos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, País Baixo, Finlândia viajaram para a Groenlândia por motivos desconhecidos. Esta é uma situação extremamente perigosa para a segurança, proteção e sobrevivência do nosso planeta. Os países que participam desse jogo perigoso criarão um nível de risco inaceitável e insustentável. Portanto, é essencial que sejam tomadas medidas enérgicas para proteger a paz e a segurança mundiais, para que esta situação potencialmente perigosa possa ser resolvida de forma rápida e definitiva. Tipo, o cara criou o problema, tipo, não tinha problema nenhum antes disso. A partir de 1 de fevereiro de 2026, todos os países acima mencionados, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, País Baixo e Finlândia, estarão sujeitos a uma tarifa de 10% sobre todas as mercadorias enviadas para os Estados Unidos. Em 1º de junho de 2026, a tarifa será aumentada para 25%. E, tem que lembrar, o Trump colocou no ano passado para a União Europeia 15% de tarifa. Então é mais 10% mais 25%. E na época tinha pessoas que reclamaram para os líderes da União Europeia que não era para aceitar as tarifas e era para bater em frente. E não, a União Europeia conseguiu negociar para 15%. O Brasil se livrou. Eu ia falar, teve alguém que também conseguiu se livrar. O Brasil bateu à frente pro Trump e falou que não, e não arregou absolutamente nada, e aí o Trump voltou atrás, mostrando que negociar com um maluco ditador não adianta, nada, tu tem que bater em frente com ele. Então tá mostrando assim que a direita finlandesa e a direita da União Europeia, que é o que o maior dos partidos estão no poder, não conseguem lidar com a extrema direita. Eles têm simpatia demais e por isso que eles acham assim que o Trump só tá falando piada, ele só tá se expressando mal, que na verdade ele tem outros motivos nobres e a gente só tem que cavar esses motivos nobres aqui dos escombros da idiotice que ele fala. Não, Trump é maluco mesmo. Eu acho que não trata nem de ser uma questão só do Trump ser maluco ou não, porque a política imperialista dos Estados Unidos existe desde sempre, absolutamente qualquer presidente, porque o pessoal gostava de ficar falando também que o Trump é o cara que não começou nenhuma guerra. Pois então, mas eu acho que não se trata só disso, do colocar ele como maluco. Não, sendo os Estados Unidos um império em decadência,
é lógico que vai atirar para tudo que é lado de uma maneira muito mais agressiva do que antes. E eu nem acho que ele está sendo muito mais agressivo do que qualquer outro presidente dos Estados Unidos. A diferença é que agora ele está atacando a União Europeia, em vez de ficar só nos outros países que não são alinhados a eles. Mas ainda não caiu a ficha para a Europa. Aí continua aqui o Trump. Essa tarifa será aplicada até que se chegue a um acordo para a compra total e definitiva da Groenlândia. Os Estados Unidos tentam concretizar esse acordo há mais de 150 anos. Muitos presidentes tentaram, e com razão, mas a Dinamarca sempre recusou. Agora, com a cúpula dourada e os modernos sistemas de armas, tanto ofensivo quanto defensivas, a necessidade de adquirir torna-se especialmente importante. A cúpula dourada é um sistema de mísseis que cobre todo o hemisfério da América do Norte contra mísseis que viriam de outros países. Evidentemente que o Trump deu um nome bem trumpiano como Cúpula Dourada. É tipo aquele do Guerreiras do K-Pop? É. Ah, tá. Só que para nuclear. Centenas de bilhões de dólares estão sendo gastos atualmente em programas de segurança relacionados ao domo, incluindo potencial proteção do Canadá. Eu adoro esse incluindo a potencial proteção do Canadá. Tipo assim, o Canadá pode ser protegido por mísseis se a gente quiser, mas nesse momento não vai vir, não vai rolar. Esse sistema altamente engenhoso, porém extremamente complexo, pode operar com potência e eficiência máxima devido a cantos, fronteiras e marcos divisórios se este país estiver incluído nele. Quer dizer que o domo só vai funcionar se todo o hemisfério norte ficar coberto por ele. Os Estados Unidos estão imediatamente prontos para negociar com a Dinamarca ou qualquer um desses países que colocarão tanto em risco, apesar de tudo o que fizemos por eles, incluindo máxima proteção durante décadas. Agradecimentos à sua atenção a este assunto, Donald J. Trump. Então, a ironia do destino nessas notícias é que no ano passado a gente fez um vídeo tentando desmentir as notícias de que Suécia e Finlândia estavam se preparando para uma guerra contra a Rússia, que estavam alertando a população de como se proteger. E a gente falou que esses avisos de preparação são tipo quase que anuais e não tem nada a ver com uma ameaça eminente do ataque da Rússia. E é justo engraçado que os analistas até pouco tempo estavam assim que nossa, uma guerra da Rússia vai vir iminente, mas agora tem mais chance de ter uma guerra com os Estados Unidos do que com a Rússia. Pois é, parece que o jogo virou, né? Mas assim, se há 2 anos atrás, para mais, alguém tivesse falado que Groenlândia ia estar no assunto, sabe? Porque assim, eu acho que isso não estava no bingo de ninguém, sabe? Mas astrólogo nenhum, vamos prever pro outro ano. O Trump vai querer atacar a fucking Groenlândia. Ninguém tava se importando. Eu duvido que muitos estadunidenses saibam apontar onde é que fica isso no mapa, sabe? E ainda que tenha muita gente que é contra isso, você ser contra ou a favor, assim, que falaram que boa parte dos estadunidenses é contra essa invasão, mas na prática isso não quer dizer nada. Assim como aqui na Europa, claro, muita gente está incomodada com isso, mas não solta a mão, acha que é uma coisa que vai dar para resolver conversando, e não sei o que lá, e diplomacia. Aí existe esse canal aqui do John Harris, que é um canal supostamente esquerda, estadunidense, e como vocês estão vendo aqui, eles têm vários vídeos sobre Rússia e sobre guerra, né? É esquerdunidense, sabe? É o cara que ele tenta fazer uma análise, mas tudo bate ali na trave. Mas ok, tem uma coisa ou outra ali para se assistir. Algumas pessoas falam que ele é, na verdade, um pago pela CIA para fazer propaganda para os Estados Unidos, porque ele tem um monte de coisa sobre inteligência militar e sobre mapas e como invadir países, umas coisas assim. Mas ele tem esse... Ele já fez propaganda da Arábia Saudita também. Mas ele fez esse vídeo aqui. Por que a Rússia é tão grande? Por que a Rússia é tão grande? Nesse vídeo, ele conta assim, de que a Rússia originalmente era o reino de Novgorod e ele foi invadido pelo Império Mongol. E desde isso, a elite russa tem um trauma dessa invasão mongol e eles começaram a pensar assim, de que a gente tem que se proteger de invasões, então a gente tem que aumentar o nosso território. Quanto mais território a gente tiver, mais difícil a nossa capital vai ser invadida. John Harris fala que a Rússia virou tão grande porque eles começaram a colonizar vários territórios de acordo com os séculos, até que eles chegaram no Oceano Pacífico. E antigamente justo dominaram a Finlândia também. E ele fala que a Ucrânia está sendo atacada por o mesmo motivo, que ele tem que ficar uma barreira entre o OTAN e a Rússia. E também toda a Europa do Leste deveria ser transformada numa barreira dessas. Por isso que a Rússia às vezes quer compromisso, assim, quando o Putin está um pouco mais sano, de que faz uma área demilitarizada. Ou então conquistar. Aí o irônico é que esse canal, assim, meio que pró-Estados Unidos, é que o Trump está usando exatamente a mesma lógica para os Estados Unidos.
Porque ele fala que se a gente não dominar a Groenlândia, a Rússia vai dominar e a gente vai estar mais enfraquecido. Então os Estados Unidos está com a mesma lógica da Rússia, de imperialista, assim, de que se a gente dominar o mundo inteiro, a gente vai estar seguro. Não, eu lembro quando a Rússia atacou a Ucrânia, que eu lembro que tinha gente, otário no X também, falando assim que a Holanda nunca precisou atacar ninguém para expandir seu território. Alguém só pegou e colocou todos os países que já tinham sido colônia da Holanda, né? Porque, assim, na prática, todos eles são imperialistas, todos eles são colonialistas, só que a Rússia é muito grande, malvadona, e o Putin é louco, enquanto o Trump, ai, tadinho, ele só se comunica mal. E tá demorando para acordar desse pensamento, né? Aí, em notícias imperialistas, o New York Post, que é uma revista de direita americana, publicou alguns dias atrás já notícia falando como as pessoas da Groenlândia são oprimidas pelos dinamarqueses. Então, alguém que eu não consegui achar no Blue Sky, porque eu acabei não marcando o tweet dessa pessoa, estava falando que isso aqui é justo criação de consentimento, que é tipo uma operação de propaganda da mídia hegemônica, onde se começa a criar um monte de notícias para criar para as pessoas o senso de que alguma coisa que o governo está fazendo está certo. E nesse contexto aqui, significa que a mídia hegemônica americana está começando a produzir um monte de material contra a Dinamarca, querendo justo criar a atmosfera para os americanos acreditarem que dominar a Groenlândia é a coisa certa. Então, a União Europeia está sendo atacada com uma guerra de propaganda que antes era usada no sul global. Ai, gente, desculpa. Assim, eu fico feliz com essas coisas? É claro que não, porque eu fico pensando, olha só que merda, Estados Unidos me fazendo defender a Dinamarca. Mas, assim, Dinamarca é escrota com a galera da Groenlândia? Sim. É só procurar casos que a gente já viu de esterilização forçada na Groenlândia, de retirada de guarda de crianças também de groenlandeses na Dinamarca. Eles são sim imperialistas, são bem escrotos, mas assim, essa coisa de falar que não, a gente vai lá tomar a Groenlândia porque a Dinamarca trata mal a Groenlândia, gente, pô, então vamos, vai à Europa lá pegar Porto Rico então também. A gente já viu isso várias vezes, a gente viu isso com a Venezuela também. Tenho certeza que aí no Brasil vocês viram milhares de matérias falando sobre como que tinha venezuelano comemorando a invasão, sendo que evidentemente são venezuelanos que não estão tomando bomba na cabeça, né? E enquanto que a grande maioria que apoia o Maduro e que estava protestando, tadinha, aí são iludidos, alienados. E essa coisa de atacar o país, porque eu acho que o povo está sendo oprimido, por que os Estados Unidos não atacam Israel? Por que os Estados Unidos não atacam a Saudi Arábia? Saudi Arábia literalmente é dominado por um príncipe que esquartejou um jornalista na embaixada nos Estados Unidos. O próprio CIA confirmou que ele mandou esquartejar um jornalista. Ninguém vai levar a democracia para Ninguém vai levar a democracia para a Saudi Arábia. nem liberdade de expressão. E os Estados Unidos não vai pedir o Israel de destruir os palestinianos, porque não é interesse deles. Os imperialistas não estão nem aí para direitos humanos. Eles usam isso quando eles bem entendem para atacar outros países. Então é super irônico que agora a Europa está meio que experimentando o próprio remédio, que antes, quando era contra o sul global, eles estavam aceitando, estavam tudo legal, porque assim, a União Europeia apoiou um monte a captura do Maduro. E esse foi o nosso vídeo sobre como é que a Finlândia reagiu aos Estados Unidos ameaçar invadir a Groenlândia. Comente aqui o que você acha sobre esse assunto, se vocês acham que a Europa merece o que está acontecendo com ela ou não. Eu acho que merece muito pior. Eu só não vou falar porque eu tô nela, mas ela merece coisa muito pior. Sim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, aperte o sininho para ganhar notificações e... Nada.